Eu moro aqui em cima, perto do aeroporto. Eu saí ali fora, não dá, a gente conseguir enxergar a rodovia lá em cima, não dá pra enxergar nada. Hoje não dá para ver nada, Ô, Bia, exatamente. tem uma casa aqui, tipo assim, não fica nem. Fica do outro lado da rua. A neblina estava tão forte, eu moro perto do aeroporto 1, eu não consegui ver a casa. Eu fiquei tipo, Olha onde só, tá? Sumiu? do outro lado da rua. Aham. Mas assim, tá com neblina, é um dia preguiçoso, né? Mas a gente hoje não tá passando tão frio, né? Ó, o Renato tá no maior verãozão, olha lá, só de camiseta. Né, Renato? Só de camiseta. Bom, Que isso, Renato? Tá doido? Eu tô debaixo da coberta aqui, o com Renato tá filmando casaco, lá com a blusa de neblina, frio. né? Agora tá um Bom pouquinho dia. melhor, mas daqui a pouco ela vai Onde é dissipar. que você mora, Renato? Pelo amor de Deus. Pessoal, bom dia a Eu todos. moro. Eu já estou gravando a aula. Eu gostaria que todos fossem lá no bate-papo para me mandar o seu nome, por gentileza. Vai lá no bate-papo, me manda o seu nome. Tá? Tô aguardando vocês irem lá no chat para mandar o nome para mim. Tá? Deixa eu ver se lá no WhatsApp alguém está com dificuldade de entrar. Bom, acho que não, né? Isso, vai mandando o nome aí para mim. Pessoal, na nossa Professora, última aula, a gente estava falando sobre a civilização Inca, né? A gente não conseguiu terminar, falta pouquinha coisa para falar dos Incas hoje. Pois não, o Império Inca cai na prova ou é só o capítulo 6 mesmo? só o capítulo 6, como eu comentei com vocês, tá? Então vamos Tá lá. certo. O que faltou? Capítulo 6 é o da África, né? Isso, os reinos da África, tá? Os reinos africanos. Bom, então a gente viu a localização, né, do povo Inca, a gente viu como que era a sociedade, e aí eu estava falando sobre a cultura e a religião desse povo Inca, e aí não tivemos tempo, né, de terminar. Então eu vou continuar hoje. O que eu falei sobre essa cultura, né, da população Inca? Bom, eu comentei com vocês que eles, diferente de outros povos que a gente vai ver, como os maias e os astecas, os incas não desenvolveram um sistema de escrita, né? Lembra disso? Aí eu interrompi a aula nesse momento e fui mostrar para vocês o quipo, né? E o Você mostrou quipo umas era fotos. aquele sistema de contagem, de registros, né? Aonde tinha uma linha, aonde eu colocava vários barbantes ali pendurados, cada um de um comprimento, cada um de um tamanho, e ia dando nós. Cada nó representava uma coisa, representava uma determinada quantidade e assim por diante. Então, hoje, tudo que a gente sabe sobre a civilização Inca acaba não sendo graças aos registros deles, né? Porque eles não tiveram um sistema escrito, né? Por exemplo, o que a gente sabe hoje sobre, por exemplo, os egípcios, os mesopotâmios, muitas das populações africanas, porque eles conseguiram desenvolver sistemas escritos que conseguiram ser preservados ao longo do tempo, diferente deles. E aí, muito do que nós sabemos sobre os incas foram passados oralmente de um para o outro dos seus descendentes, a ponto de, hoje em dia, historiadores e arqueólogos utilizarem essa tradição oral para comparar com os vestígios encontrados aonde os incas habitavam. E aí, conciliando as duas coisas, eles conseguem comprovar muito daquilo que existiu, tá? Então, eles não tinham um sistema de escrita, porém, eles tinham uma forma de registro chamada quipo. Foi aí que eu parei com vocês na nossa aula passada. Pois não, quem queria falar? Eu tô olhando aqui na apostila, eu não tô achando a sociedade Inca. Que Se página não que me tá? engano, é uma das últimas. Deixa eu olhar aqui. É porque aqui Incas começa no começa na maio. página 33. Eu não estou seguindo muito essa ordem, não, dos Ah, três tá. povos, não. Está na página 33 dos Incas. Achei Certo? já. Achou? Então, beleza. E aí, pessoal, em relação aos Incas, eles eram considerados povos politeístas. Se vocês bem se lembram, politeístas são aqueles indivíduos que acreditam em vários deuses. Então, eles tinham uma grande quantidade de deuses, que variavam desde formas humanas até mesmo fenômenos da natureza.
E o principal deus que todos os incas acreditavam era chamado de Deus Inti. Inti era considerado o deus do sol. Então, esse deus do sol era aquele que acabava por reger toda a prosperidade do império. Se, por exemplo, o império não conseguia coletar impostos suficiente, não conseguia, por exemplo, ter uma boa colheita, significava que o deus Inti, ele estava chateado com a civilização inca. Então, era preciso agradá-lo. Por esse motivo, dentro de todo o Império Inca, muitas festividades eram organizadas em homenagem ao Deus Sol, ao Deus Inti, justamente para agradá-lo, para que o Império continuasse sendo próspero, tá? E na cidade de Cusco, que era considerada a principal cidade, né? Era considerado pelos incas o umbigo do mundo, né? Não era o Machu Picchu? Não, Machu Picchu é de outro povo que a gente vai falar depois. Tipo assim, é deles, mas não é a mesma cidade, tá? Não é a principal cidade, tá? A cidade de Machu Picchu foi abandonada, já que eu vou falar dela. Então, a cidade de Cusco... A cidade? Não era Machu Picchu? A principal cidade, não. A principal cidade era Cusco, tá? Machu Picchu eu vou falar daqui a pouco o que era ela, tá? Mas por que Machu Picchu ficou tão famosa, então? Vou falar dela daqui a pouco. Deixa eu terminar de falar das festividades aqui, tá bom? Então, muitas festividades dentro de todo o Império Inca eram realizadas. E hoje em dia, mesmo se você for até a cidade de Cusco, né, que hoje temos alguns sítios arqueológicos que você pode visitar, algumas ruínas das cidades do Império Inca, você consegue visitar inclusive Cusco, tá? E aí você consegue perceber que até os dias de hoje, algumas dessas festividades, elas continuam sendo realizadas. Até tem algumas imagens para mostrar daqui a pouco. Tudo bem? E aí, pode mandar o nome quem não mandou ainda, estou me perguntando aqui, tá? Bom, então, além disso, além deles serem considerados politeístas, de não terem desenvolvido uma escrita, os incas, eles foram muito conhecidos, né, hoje em dia, muito valorizados, porque eles conseguiam fazer grandes construções sem utilizar argamassa nos grandes blocos de pedra. Então, beleza, eles queriam construir, por exemplo, um templo religioso, certo? Então, eles pegavam blocos de pedra, que eles esculpiam em forma retangular ou cúbica, e aí, esses blocos de pedra, eles eram simplesmente muito bem encaixados um no outro. A gente não percebe o uso de argamassa para ligar um bloco de pedra no outro. Qual era, nesse período, o tipo de argamassa que eles mais utilizavam? Era barro, argila, por exemplo. Era o que eles mais utilizavam para grudar um bloco no outro, tá? Nesse período, os incas, eles não utilizavam argamassa. Um exemplo disso é a cidade de Machu Picchu, construída a mais de 2.400 metros de altura, tá? Essa cidade toda, ela foi construída com blocos que não tinha nem sequer um pedacinho, um pouquinho de argamassa utilizada, tá? E aí, eles também foram bastante criativos no sentido de criar uma extensa rede de canais para transportar água. Então, é o seguinte, é muito complicado eu querer deslocar manualmente, né, através de um recipiente, uma grande quantidade de água, seja para consumir, seja para irrigar a minha plantação. Então, o que eles acabaram fazendo? Eles iam até os rios e escavavam canais que levavam a água para onde eles tinham interesse. Se vocês se lembrarem lá do ano passado, eu mostrei para vocês que os mesopotâmios e os egípcios também faziam esse tipo de obra, né? Então, eram canais que levavam água, um pouquinho da água do rio, até onde eles queriam, ok? E aí a gente vai observar algumas imagens que eu coloquei aqui para vocês. Ó, essa imagem aqui, ó, que eu estou circulando, é uma escultura em ouro do deus Inti, o deus Sol, tá? Então, eles geralmente representavam esse deus mais ou menos dessa forma. Quando eu comentei com vocês que eles praticavam, os artesãos, a escultura, o uso de metais para fazer diversos tipos de
instrumento, seja um instrumento doméstico, um tipo de arma, seja para colheita, para caça, enfim, inclusive num tipo de escultura de adoração a imagens, né, de santos. Aqui é um exemplo disso. Quem puder ir, por exemplo, à cidade de Cusco ou a outras cidades do Império Inca, vai com certeza encontrar nos museus diversos tipos de esculturas que eles faziam, sobretudo também de ouro naquele período. E aqui do outro Professora, lado, só um minutinho, Renato. é, E aqui do tá. outro lado, a gente tem uma foto que eu tirei de um site da cidade de Cusco, lá no Peru, que incentiva os turistas a irem para lá. Por volta de outubro, é o período em que eles realizam algumas festividades homenageando o deus Inti, tentando seguir mais ou menos como é que os incas lá atrás faziam. Então, esse é um tipo de festividade que hoje em dia é muito mais folclórica, mas que tenta buscar registros, né, lá atrás, dos primeiros incas, como é que eles faziam. Tá? Pois não, Renato? Opa. Renato? Professora, Hum. aqui na casa do meu padrinho tem dois desses negócios. Era só um que eles adoravam, com essa cunha na Não, cabeça aí? não. Eram vários deuses. Só que o deus Inti era o principal deus, tá? Era o deus Mas todos responsável tinham pela essa cunha prosperidade. na cabeça? Sei Isso lá que daqui é como isso. se for representando como se fosse os raios do sol, né? Porque ele é o deus do sol, ele que controla a luminosidade, ele que controla a temperatura, é ele que vai mostrar se vai fazer dia, se vai fazer noite, né? Então era esse deus que regia a prosperidade dele, Entendi. ok? Meninos, então, né, essas festividades, elas acabam acontecendo até os dias de hoje. Se um dia alguém tiver a possibilidade de visitar o Peru, inclusive conhecer algumas cidades, seja ela Cusco ou qualquer outra cidade, como por exemplo uma cidade de Machu Picchu, né, tire muitas fotos e me mande, que eu adoro, tá? Aqui, uma foto da cidade de Cusco. O que a gente pode perceber? A cidade de Cusco, ela foi dominada pelos espanhóis. E quando eles começaram a chegar aonde tinham as construções incas, a primeira coisa que eles fizeram era demolir as construções incas e erguer as construções no padrão europeu aqui na América, né? Então, quando a gente observa essas igrejas, essas construções aqui, não são construções típicas dos incas. Por quê? Os colonizadores, quando chegaram na América, a primeira coisa que fizeram foi negar essa cultura da população inca, tá? Mas o que não quer dizer que se você visitar essa região, que não tenha museus que conte a história da civilização inca, tá? Muito pelo contrário. E aí, a tal famosa cidade de Machu Picchu, lugar horroroso, né? Imagina você tirar uma foto num lugar desse, quem que ia gostar? Acho que ninguém, né? Corre o risco de você queimar sua câmera, o seu celular de lugar tão feio que é, né? Tô brincando, óbvio, né? Tem gente já falando que alguém da família já foi visitar no aniversário dele, que adorou e realmente, né? Só da gente observar essa foto, olha que lugar maravilhoso. Olha que lugar gigantesco. Para a gente ter noção do tamanho dele, olha aqui embaixo onde tem algumas Imagina pessoas, se você cai. né? É gigantesca. E aqui nós temos a Cordilheira dos Andes. Imagina o trabalho que era para os incas conseguirem construir Mas como é que eles dentro. conseguiam matéria-prima para Olha aqui, construir? matéria-prima é rocha. Eles estão em plena rocha. Nós estamos aqui Não, no mas por meio. exemplo, para eles conseguir plantar semente, eles tinham que descer, não tinham? Isso sim, sim. Nem todas as cidades, elas eram cidades agrícolas, né? Então, nas áreas mais planas, que são os locais mais adequados para plantar, principalmente porque, ó, todo mundo consegue observar esse lado da montanha Mas o que verdinha. eles Só comiam? que o outro lado, por exemplo, a gente vê que não tem, ó, que não tem tanto. Por quê? Esses locais sofrem menor erosão e, portanto, menor deposição da matéria do solo, né, das rochas que vão formar o solo, então, portanto, é muito pedregoso, não consegue se plantar. Se eu quiser cultivar alguma coisa aqui com raízes profundas, eu não vou conseguir. Então, eu tenho que ir para as áreas mais baixas, lá no pé da montanha, que tenham um solo mais desenvolvido para conseguir cultivar.
tá? Eu mostrei para vocês professor, nos slides passados, da aula passada, que eles comiam muito a abóbora, o milho, a batata doce, né? Que eram a base da alimentação deles, certo? Pois não. Quem quer falar? É porque uma vez a minha Hum. bisa foi pra Machu Picchu, aí ela foi tomar um chá ela tava com enjoo na hora de subir lá, aí ela tomou um chá, ela ficou tendo, tipo, que alucinação. Provavelmente pode ser por duas coisas. Lá a gente percebe que tem uma altitude muito grande, né? Qual que é o problema de ter uma altitude muito grande? A oferta de oxigênio, você deve ter estudado isso um pouco em geografia, um pouco em ciências. Quando a gente vê um local que tem grande altitude, a oferta de oxigênio é É muito mais pequena. escasso. E nós que estamos aqui numa altitude mais baixa, temos uma grande oferta de oxigênio. Então, a gente está muito adaptado a essa oferta. Quando nós vamos para esses locais de grande altitude, que tem pouco oxigênio, o nosso organismo ele vai sentir muito. É por isso, por exemplo, talvez os meninos que gostem mais de futebol vão se atentar um pouquinho no que eu vou falar. Então, por exemplo, tem uma cidade chamada La Paz, que sempre tem muito jogo de futebol, principalmente quando envolve, por exemplo, os jogos da América Latina, né? E aí, os jogadores geralmente vão uns 4 dias antes do jogo para essa cidade para se acostumar. Por quê? Porque lá a altitude é muito grande. Se eles forem no dia do jogo, na hora que eles começarem a correr, que precisar de muito oxigênio para encher os seus pulmões, vai começar a ter dor de cabeça, vai começar a passar mal, não vai dar conta, É né? na Bolívia, Então, não é isso? isso, exato. Ou, Tá? professor, ou às vezes ela toma um chá de cogumelo, Não é isso não, gente. Certo? alucina. Tudo bem? Vamos lá. Fala, professora, Renato. Fala, Renato. você falou que eles abandonaram Machu Picchu. Por que eles Sim. fizeram isso? Vou falar disso daqui a pouco. Deixa eu só mostrar para vocês. E aí, depois, vocês podem fazer na casa de vocês, quando a aula acabar, essa visita. Eu digitei no Google Machu Picchu e entrei lá no Google Maps, tá? Então, quando você vai fazer essa digita, né, Machu Picchu no Google Maps, você consegue ver vários resultados. Então, você consegue, por exemplo, fazer uma visita pelo Street View. O que é isso? Você vai conseguir basicamente fazer uma visita pela cidade, tá? Então aqui, ó, clico na cidade de Machu Picchu, já está localizada, e eu quero ver como é que é a cidade, certo? E aí eu vou me aproximando, tal, mas eu posso clicar aqui, ó, no bonequinho. Eu vou navegar pelo Street View. E pelo Street View, eu consigo fazer um tour pela cidade mesmo, tá? Então, como que eu faço para ter essa noção? Tá? Você basicamente clica lá naquele bonequinho do Street View e vai aparecer essa janela aqui para vocês, ó. Certo? Então, você consegue ver, né, basicamente... Opa, o que aconteceu aqui? Voltei. Você consegue visitar a cidade, tá? Então, você consegue fazer um tour. Ai, meu computador apagou. Olha aqui que eu mostrei para vocês. Olha aqui os blocos de pedra encaixados, tá? Isso é todo o local, tá? Então, se você tiver a oportunidade um dia de fazer uma trilha como essa, você pode ir visitar e conhecer, colocar a mão, ver como que é, né? Então, lá no Google, Google Maps, você consegue ter muita noção de como que funcionava. Hoje, essa cidade é uma cidade que é turística, você paga a taxa para poder visitá-la, não é simplesmente assim, eu vou andar para lá e para cá e ponto final, né? Você tem que ter um guia para te mostrar onde é que você pode ir, até porque vocês viram naquela primeira imagem que é um local muito íngreme, imagina que se você está descendo um local íngreme como aquele e acaba caindo, né? É um problema muito sério, né? Tem locais que você não pode acessar porque é um sítio arqueológico, né? Até porque esse local é gigantesco, acho que não faz a mínima falta você deixar de ir em um ou outro lugar, né? É muito bonito. Então, olha só. Dizem que não pode nem levar celular, né? Para não Não, danificar. celular pode, tá?
Só que, por exemplo, você não pode ir a determinados lugares, tem uma série de coisas que você tem que obedecer, tá? Porque senão, imagina também, né? Olha quanto tempo demorou para que esse local pudesse ser preservado, né? Ter criado esse parque para que as pessoas pudessem visitá-lo. E aí, de repente, a gente, numa bobeira de turista, vai acabar com um patrimônio desse, que inclusive foi considerado patrimônio da humanidade, a cidade de Machu Picchu, né? E aí, pessoal, pensando, né, como alguém me perguntou, não sei se foi o Renato, que me perguntou como que a cidade de Machu Picchu acabou. Foi isso, Renato? Você que me perguntou? Eu perguntei por que eles abandonaram o Machu Picchu. Isso. Acontece o seguinte, acredita-se que a cidade de Machu Picchu ela tenha sido abandonada pela notificação de que havia algumas pessoas estranhas se aproximando do Império Inca. Quem que eram essas pessoas estranhas que estavam destruindo as aldeias, né, as cidades do Império Inca? Os espanhóis, né? E aí, nesse mesmo período, houve uma seca muito grande que impossibilitou a população conseguir produzir alimento suficiente para todos. Então, o medo deles serem descobertos e o medo de não conseguir alimento suficiente para todos fez com que a população migrasse, se dissipasse pelo meio da floresta que existia ao redor da Cordilheira dos Mas Andes. eles estavam em cima da montanha. Não seria muito melhor ficar lá do que... Tipo, Porque o que os ficava espanhóis sendo não iam adivinhar. Eu acho que tem uma cidade ali. Aí que está a diferença, Renato. Os espanhóis, os portugueses também fizeram a mesma coisa, eles não estavam procurando uma cidade, eles estavam migrando atrás de alguma coisa. Então, não importa o que tinha que encontrar pela frente, não estavam atrás de algo que já sabia que existia, eles não conheciam a América. E aí, quando esses portugueses, quando os espanhóis chegaram na América, eles foram explorando para conhecer todos os cantos. E aí, inclusive, claro que a cidade de Machu Picchu foi abandonada, ficou povoada há menos de 100 anos, só que a gente percebe que os espanhóis não conseguiram chegar até Machu Picchu, né? Mais de 200 anos depois que Machu Picchu foi descoberto, tá? Mas esse foi o medo de que a sua população fosse morta por esses invasores, claro que de fato são, e pelo medo de não conseguir alimento suficiente a todos. Então, por O que isso houve uma significa Machu evacuação. Picchu? Você sabe? Eu não sei, a gente tem que pesquisar depois o que significa. Deixa eu ver. Machu Picchu, significado. Não sei o que significa, não. Vamos ver. Velha montanha. Tá fazendo referência aí ao a nossa Cordilheira dos Andes. Mas Certo? foram os incas que deram ou os espanhóis Não, que foram deram eles esse que nome? deram esse nome. Ok? Tá. Tem mais gente aí com a mão levantada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, Bia, mas os espanhóis de fato não foram lá, né? Não, na cidade de Machu Picchu não, tá? Eles não conseguiram chegar. Beleza? Tá bom. E aí o seguinte, Beleza. pessoal, a gente viu que o Império Inca, ele foi um império muito extenso, né? E que o Sapa Inca, ele conseguiu dominar uma área muito extensa. E como é que fazia para governar uma área tão grande, né? Basicamente, ele construiu uma grande rede de estradas que ligava todo o Império Inca. Essas estradas ficaram conhecidas como o Caminho Real. Ao longo desse Caminho Real, alguns fortes eram construídos. O que é um forte? Era uma construção onde ficavam guardas e mensageiros. Esses guardas, claro, ficavam responsáveis de verificar quem eram as pessoas que estavam circulando pelo Império, verificar se havia invasores e assim por diante. E esses mensageiros, eles conseguiam levar e trazer mensagens, recados de maneira muito eficaz. Então, por exemplo, o mensageiro está num forte, recebeu um recado que ele precisa levar, de maneira muito rápida ele se deslocava até o próximo forte. E aí a sua mensagem passava para outro mensageiro até chegar ao destino final.
Então, o auxílio desse caminho real, com vigias, com os fortes, com os mensageiros, possibilitava com que o Sapa Inca tivesse um rígido controle sobre todo o seu império, tá? Mas, O Lucas está sem microfone. Ele pode, por favor, me mandar a mensagem aqui, que aí eu respondo. A Isabela me perguntou se eu coloco os slides lá no Google Sala de Aula. Vou colocar assim que a gente terminar a aula, tá? Então, assim que a gente terminar de falar dos astecas e dos maias, eu coloco lá para vocês, tá bom? Fala, Renato. mas tipo assim, essa estrada tinha muitos, muitos, muitos quilômetros. Então, um forte não ficava tão perto do outro assim. Não, claro que não, tá? Não era pertinho assim também não, tá? E aí, beleza, pessoal? Então, aí a gente encerrou os Incas, né? Vendo como que a sua cultura, ela era organizada, a sua religião, Não, os ela fortes era eu não entendi. organizada. Hã? Os fortes eu não entendi. Você sabe o que é um forte? Sei. Então, ótimo. Ao longo de todas as estradas, né, em alguns pontos existiam essas construções. Nessas construções ficavam guardas e mensageiros. Os guardas, eles ficavam responsáveis pela segurança das pessoas que estavam circulando de um lado para o outro. Eles ficavam responsáveis por verificar se povos invasores estavam dentro do Império Inca ou não, e ficavam também, caso essa invasão fosse encontrada, de expulsar esses invasores, ok? Nesses fortes também tínhamos os mensageiros. Os mensageiros eram aquelas pessoas responsáveis por transmitir uma informação até o seu destino final. Então, se um forte recebia uma mensagem, o mensageiro pegava essa informação e ia até o próximo forte passar essa informação para um outro mensageiro. Esse mensageiro ia até um outro forte, passar a mensagem até que chegasse ao seu destino final, tá? Com essa troca de informações de maneira muito ágil, o Sapa Inca conseguia dominar todo o seu império sem muitas dificuldades, assim como distribuir suas ordens e assim por diante. É isso que você não tinha entendido? Não, eu não tinha entendido muito a parte da transmissão, mas agora eu entendi. Entendeu? A de informação. Mais alguém sobre os Incas para a gente terminar? Esse é aquele caminho disso lá que quando as pessoas iam a trilha, eles colocavam a mão, né? Uhum. Que você disse. Isso. Você já mandou? Deixa eu ver se o Lucas já mandou a dúvida dele lá no bate-papo. Bia, como eram construídos os telhados, né? Eles faziam basicamente telhas de barro e também utilizavam galhos de árvores com folhas para poder fazer esse telhado, tá? Não é muito diferente do que o resto do mundo fazia, não, tá bom? Bom, agora a gente vai falar de um outro povo, né, também chamado de povo ou civilização pré-colombiano, pré-hispânica. Não esquece que já estou adiantando a todos vocês que isso será questão de um próximo desafio, né? O porquê civilização pré-hispânica? Por que civilização pré-colombiana, né? Porque eles habitavam a América antes da chegada dos espanhóis, então antes da chegada de Cristóvão Colombo, tá? Então, os maias também são considerados povos pré-hispânicos, pré-colombianos. Então, agora a gente vai ver um pouquinho das suas características, como que esse povo formou, como era a sua sociedade, religião e assim por diante, ok? Então, a gente provavelmente vai começar hoje e vai terminar na próxima aula. Bom, a população que formou a civilização maia, eles, na verdade, eles eram nativos do sul dos Estados Unidos, tá? E eles teriam migrado aqui mais para a região ao sul por volta do ano 1800 antes de Cristo, tá? E aí eles vão acabar se situando nessa porçãozinha aqui onde está pintado de verde no mapa, que é considerado o atual sudeste do território do México, tá? Essa área onde esse povo se situou tem mais ou menos 500 mil quilômetros quadrados. Isso corresponde mais ou menos ao tamanho de um país chamado Espanha, que está nesse lugarzinho aqui que eu estou passando o mouse para vocês, tá? E aí, quando esses povos se situaram aqui, eles começaram
a formar diversos tipos de aldeias, tá? A gente vai chamar de centros populacionais. Então, entre o ano 300 a.C. até o ano 200 depois de Cristo, foi o período em que eles se fixaram e tiveram um período de maior desenvolvimento, tá? Então, entre 300 a.C. a 200 depois de Cristo, eles acabavam tendo um período de maior desenvolvimento, tá? E o que aconteceu nessas diversas aldeias, esses diversos centros centros populacionais que foram se formando? Com o passar do tempo, cada aldeiazinha formada foi se tornando uma cidade-estado. Quem foi meu aluno lá no 6º ano, lembra que a gente falou bastante sobre cidade-estado, né? O que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado é uma cidade que tem seu próprio governante e essa cidade ela é independente, autônoma uma da outra. O que isso quer dizer? Que ela não depende de outra cidade para existir, para criar suas regras, para criar suas leis, seus impostos e assim por diante. Então, uma cidade-estado, ela não depende de forma alguma, nem na política, nem na economia, nem na cultura da cidade vizinha. Então, os povos maias formaram várias cidades-estados, certo? Pois não. Ainda existe cidade-estado hoje, tipo, Não, um lugar que não é de ninguém? não. Fala, Tá. Júlia. Júlia? Acho que a Júlia não quer falar mais, não. E aí, o seguinte, pessoal. Algumas cidades-estados, elas chegaram a ficar muito grandes, tá? Um exemplo é essa cidade de Tikal. Essa cidade de Tikal foi uma importante cidade maia, não só porque ela era um importante centro comercial, mas também porque ela era muito grande. Na época, ela tinha, no seu período de maior esplendor, ela chegou a abrigar mais de 60 mil habitantes, é quase o tamanho de Alfenas, por exemplo, né? Então, para pensar que no período antes de Cristo, aqui na América, já tinha uma cidade quase o tamanho de Alfenas, é uma coisa muito interessante de se pensar, né? Então, como que eles se organizavam? Como que era a política? Como que era a economia dessa cidade, né? Tinha que ser tudo muito bem organizado para todo mundo conseguir viver bem dentro desses locais, né? E aí, pessoal, essa cidade de Tikal, ela, além dela ser grande, né, com 60 mil habitantes, ela foi um centro que possibilitou pessoas de outras cidades-estado irem até lá fazerem trocas de mercadorias, tá? Então, por exemplo, se uma determinada cidade tinha uma produção excedente de um certo alimento, geralmente eles iam até a cidade de Tikal para trocar por outro produto, outra mercadoria que no seu território da sua cidade não tinha, tá? Certinho? Então, em alguns casos, a gente percebia que poderia acontecer esse tipo de troca de ferramentas, de animais, de mercadorias e assim por diante, certo? Então, quando a gente fala da civilização maia, eles não formaram um império, como é o caso dos incas, né, que tinha um governante para todo o território. No caso dos maias, cada cidade-estado tinha o seu próprio governante, tá? Só que olha que interessante, dentro das cidades-estados maia, a gente percebia que a sociedade tinha mais ou menos a mesma estrutura. Então, mesmo que as cidades elas fossem independentes umas das outras, a estrutura da sociedade era muito parecida. Então, como que a gente percebe a sociedade dentro das cidades maias, né? A sociedade ela era hierárquica. O que significa sociedade hierárquica? Que alguém é mais poderoso que o outro, ocupa uma posição na hierarquia superior a outra pessoa, certo? E ela era estratificada. O que é isso? Eu vou separar as classes de pessoas com base nos seus privilégios, com base nos seus benefícios. E se eu pertenço a um extrato da sociedade, eu não tenho a possibilidade de mudar para outro estado, certo? Igual os incas. Isso, exatamente. Então, como que cada cidade-estado era organizado na sociedade maia? Então, ele tinha
o governante máximo, né? Chamado de Alash-Unik, tá? Esse Alash-Unik era o governante máximo mais poderoso, tá? Só que ele sozinho não conseguia governar uma cidade. Então ele tinha ajuda de um indivíduo que era aí da sua confiança, que podia ser um ou mais de um, que era chamado de Batabes, certo? Então, tínhamos como se fosse um rei e alguns poucos que ajudavam ele a administrar essa cidade. Abaixo dos Batabes, a gente tem uma classe considerada de gente importante, tá? Que era formado junto com sacerdotes, alguns funcionários administrativos e os guerreiros, tá? A base da sociedade maia era composta pelos camponeses, que trabalhavam com a agricultura e com a pecuária, os artesãos, que produziam qualquer tipo de ferramenta, roupas, enfeites e tudo mais, e comerciantes, que podiam fazer a troca de mercadorias dentro da própria cidade ou entre cidades, tá? Então, por exemplo, se eu sou uma filha de artesão, eu geralmente não consigo, daqui a um tempo, ser pertencente a essa classe, muito menos a essa, ok? Sempre as relações familiares faziam com que o indivíduo pertencente a um extrato continuasse nesse extrato pelo resto da sua vida. Então, a condição de nascimento determinava como é que você continuaria pelo resto da sua vida. Fala. Tipo, é Babete que chama? Batabes. Batabes. Se um Batabe, por exemplo, ele se apaixonar por uma camponesa, por exemplo, eles não podem se casar? Não, nem existia. Essa ideia de amor romântico que a gente tem hoje, eu vou me casar com um homem que eu amo, vamos fazer uma família linda, maravilhosa, é algo muito recente. Naquele período, os casamentos eram feitos por conveniência, né? Então, eu preciso me casar para formar família, para deixar descendentes. Então, eu vou procurar uma mulher de uma família rica, né? Uma mulher que seja bem preparada para isso. Não existia essa ideia de amor romântico, esse negócio de, eu vou me apaixonar. Não. Tanto que existia casamentos arranjados. Então, beleza. O militar, o chefe militar, ele queria se casar. Tá. Então, ele vai procurar quem é que tem uma filha de boa família que possa se casar com ele. Tá? Então, é como uma proposta. Eu quero casar. Você tem filha? Então vamos formar uma família? Beleza. Então, a mulher, muitas das vezes, só ficava sabendo do casamento na hora do casamento. Difícil, né? Muito difícil, diferente do que a gente conhece hoje. Não é mesmo? Bom, pessoal, falta aí pouquinho para a aula acabar. Não vou passar tarefa para vocês. A gente tem aula amanhã. E aí eu continuo falando dos maias com vocês. Depois que eu falar dos maias, eu passo uma tarefa. Tá bom? Certinho? Quem não colocou o nome, vai lá no bate-papo e coloca o nome. Acho que deve ter gente que não mandou ainda. Certo? E aí amanhã eu continuo falando dos maias. Relembra a sociedade e continuo. Tá bom? Gente, beijos. Fica com Deus. Mas o desafio Tchau. é só terça? Tchau, O Bi. desafio é amanhã, só que vai começar só à tarde.